Muito bem, agora são 10 horas e 3 minutos, começando por aqui o programa Pioneiros em Destaque, trazendo cada sábado, né, um pioneiro ou alguém que venha contar uma história de algum pioneiro, né, de um dos pais, do tio, do avô, do bisavô, né, que foi pioneiro aqui do município também, que faz parte da história de Quatro Pontos. A história de Quatro Pontos, quando ainda era uma vila, quando começou a crescer, virou distrito, depois virou município. E olha, a gente está com uma live aqui, ao vivo, né, cumprimentar os internautas que estão aqui, né, conosco. E eu estou de máscara, minha máscara é um pouco grossa, ela dificulta um pouco a fala, né? A do Nazário é um pouco mais, um pouco melhor assim na fala, né? E o Nazário, se ele quiser deixar, né, fica livre, a gente tem esse distanciamento de 1 metro e pouco aqui, né? Mas fica livre ao Nazário. Eu vou tirar para melhorar a minha fala aqui no microfone, que com máscara, ó, mudou um pouco, já melhorou, né? Vou deixar a minha também ela fica aqui, melhor, né? Aí a gente fala, respiração também. a gente fala um pouco melhor, né? Sei. Muito bem, temos hoje a presença do Nazário Friedrich. É o Nazário, que é uma figura conhecidíssima, não só em Quatro Pontos, como em toda a região, dos tempos aí da piscina, muito sucesso da piscina, da olaria, do Clube 25 de Julho, do Bolão, enfim, muito assunto para contar hoje aqui também o nosso amigo aí, o Nazário Friedrich, né, que vai estar falando hoje, né, sobre todos esses assuntos da família Friedrich, né, seu Hugo Friedrich. Que ano chegou a família Friedrich para Quatro Pontos, Nazário? Que ano que foi e vieram de qual município do Rio Grande? Pode falar um pouco mais perto do microfone. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tropical de Quatro Pontos. Aqui quem fala é o Nazário. Nós viemos de Três Passos do Rio Grande do Sul em 1952, uns meses de junho ou julho, eu não me recordo. Eu com 3 anos e meio de idade, né? Viemos e fomos acampar nos barracões que estavam situados ali, onde é que hoje é o campo de futebol que vai ser inaugurado. Ali a empresa... Aqui na Baixada, quem vai para Rondão, hein? Exatamente. O Quatro Pontos começou a colonização ali, né? Começou ali. Ali. Então, quem vinha de mudança não tinha onde que se alojar. Então, a empresa tinha lá a Maripá, construído 2 barracões grandes, para todo mundo se alojar e depois construir as casas deles, derrubar o mato e fazer as casas deles. Aí já tinha a serraria do seu Cedo Lang, que lá levava a história com as carroças de boi, né, para serrar as madeiras, fazer as casas. Então, Quatro Pontos começou lá embaixo, a colonização, né? E ali tinha então umas 10, 12 famílias quando nós chegamos. Um lado eram os Lenz, os Deus e Companhia Limitada, e no outro lado era Friedrich, Stenzel, Anschel, as pessoas que eu recordo. E ali onde é que era a serraria do seu Seno Lang, eram os seus Lang, os Kist e o seu Konzen, que era o taxista aí, tinha um fechado. Acho que era o primeiro veículo, acho que era um Mercury, né? Era um fechadão, era o táxi aí que fazia todas as corridas. As corridas, parteira, negócio médico, tudo, né? Casamentos. Tudo, era o seu Conde lá, seu Aloysio, né? Aloysio Conde. Então, o Quatro Pontos, mas começou lá, a colonização. Aqui na cidade tinha hotel... A vila, na época. A vila, né? A vila, onde né? hoje é a cidade. Hoje é a cidade. E um armazém que o seu Lauro cuidava, que era da Maripá, o Empório que chamava, né? Onde é que todo mundo comprava as coisinhas que precisava, né? E que nem nós viemos do Rio Grande, então viemos lá em cima de um pau, tipo um pau de arara, 7 filhos, o pai e a mãe. Era um caminhão com alguns bancos, né? Em cima da mochila mesmo, acima dos colchão de palha. Se ajeitava, tudo, né? Tinha que vir, né? Animais também? Vinha vaca, porco, galinha, tinha que trazer tudo para começar aqui, né? Não tinha nada. Isso. E foi a primeira viagem que eu fiz e a mais longa da minha vida. Levamos 13 dias de Três Passos do Rio Grande até acampar aqui em Quatro Pontos. Isso foi uma viagem longa. Hoje você faz
4, 5 horas, né? Você Então, era pequeno, 3 anos, você não lembra o caminho, qual foi o caminho para vir até aqui, por onde que vieram? a minha mãe contou tudo. Nós viemos por Itapiranga, a estrada do Colono, né? Daí viemos para Cascavel, Toledo e viemos para Quatro Pontos. Esse é o caminho, né? Porque quando nós chegamos em Capanema, começou a chover. E daí, naquela época, tinha aquele sistema. Não podia viajar. Tinha os portões, Os né? portões, tinha Nas aqui estradas. também, Quatro Pontos tinha portões, chovia. Tinha. Na saída, então, fechava os portões para os caminhões não viajar, né? Ou cair das valetas. Estragava a estrada, né? Provocar acidentes. Então, o Quatro Pontos mesmo começou lá embaixo, lá Na Baixada. na Baixada, né? Na beira do rio do Arroio Quatro Pontes. E por que Quatro Pontos? Isso é uma pergunta que É interessante isso aí. isso já me fizeram não uma pessoa só. A minha mãe contava, que eu não me lembro, que os ingleses e depois a Maripá, eles levavam muito a madeira de lei, que se tirava daqui, levavam lá para Porto Britânia e exportava para a Inglaterra, né? Exato. Que ali em Porto Mendes já tinha uma colônia inglesa instalada, com até ferrovia até Guaíra, né? Exato. Então, por causa disso, eles vinham o pessoal vinha. Então, quando a Maripá colonizou a região, a fazenda Britânia, né? Todas as escrituras hoje tem, a colônia registrada é em fazenda Britânia. Então, eles passavam por cima, que ali tinha quatro brejos, assim, sabe, né? Eles colocaram os pau, derrubaram os pau, assim, poder os caminhões passar por cima, levar essa história para lá, né? Os pontos de madeira. Mas não era ponte, era tipo uns mata-burro, Passador, né? Passador, né? Passador. Aí, quando a Maripá colonizou isso aqui, você chega em Quatro Pontes, né? Quando chega em Quatro Pontes é a cidade ali, vai ser o distrito de Toledo, né? Então, por causa disso, pegou o nome de Quatro Pontos. Quando o pessoal vinha ali, chegou nas Quatro Pontes ali era o começo, né? Que é que tinha os barracões, né? Com certeza. Então, assim começou. Em quantos irmãos vocês vieram? Teu pai veio para cá com quantos irmãos? Nós viemos em 7 filhos, né? Lá. E o pai e a mãe. Em cima de um Ford F-46. E depois nasceram mais 3 aqui. Nós somos em 10 filhos, né, irmãos. Esse caminhão naquele tempo era tudo a gasolina, né? Tudo a gasolina. Não tinha Não tinha diesel, nem né? você falava. Não existia. Cabine era de madeira ainda. Cabine de madeira. 46. Cabine de madeira, sim. Coberto com uma lona por cima. É interessante, né? Sim. Muito bem, a família chegou aqui. Qual a atividade que teus pais exerciam lá no Rio Grande, você lembra? Eles eram da agricultura. Agricultura mesmo. Aí vieram para cá com o mesmo destino, né? Isso. Agricultura. Então, naquela época, aqui não tinha outra coisa para produzir. Era o suíno, né? Começaram produzindo suínos. Suínos, né? Aonde era a propriedade de vocês ainda hoje? Onde é Não, a nossa propriedade começou ali, onde é que mora hoje, morava antigamente o Arturo Bogorni, onde é que o Shiba mora, o Libino Klein. Ali, essa área era do meu pai, aquela colônia ali, né? Olha só. Ali. Então, depois, em 53, o meu pai vendeu umas hectares para o Arthur Bogorni, aqui aquela mina de água que hoje fornece 4 pontos. Daí ele construiu um chiqueirão ali para criar porco, né? Em 54, o meu pai vendeu essa colônia ali para o seu Klein, ali como é Libino, Libino Klein. Libino Klein. É. E ele construiu essa casa que está hoje ainda em pé. Essa casa é aquela do Papai Noel ali da esquina. Essa casa? Essa casa meu pai construiu em 1954. A esquina aí da praça e da igreja? Da praça. Ela está hoje ainda ali intacta como foi construída, né? Ali nasceu meu irmão, o Nilvo, né? E daí depois ele começou. Meu pai tinha muitas colônias de terra aqui, viu? Tinha 14 ou 15 colônias.
Aí ele sempre gostava de dança, sabe? Animado. Sempre animado, né? Aí ele inventou, começou a vender as terras, a terra não tinha valor, e construiu o Clube 25 de Julho, né? Isso nos anos 54, 55, né? Aí para recordar o dia da inauguração, eu trabalhei com 7 anos de idade. Você ajudou. Tem que trabalhar. Foi inaugurado em dia 6 de janeiro de 1956. 56. Era o primeiro baile. Então o povo vinha de Dois Irmãos, de 10 de maio, todo mundo em cima de caminhões antigos, caminhões E você lembra qual era quem tocou esse baile? Quem era? Se era uma banda? Se era Essa era uma banda Marajoara. Os Marajoara. Os Marajoara. O Trentini era o maestro. Violino. Ah, no violino. O violino tinha... Não me recordo os nomes dos... Acho que o seu Dieter também, acho que tocava não, os Marajoara. Não, o Dieter já foi mais gerações depois. Ele tocou, mas não na época que sim, começou o clube, né? Que o clube foi inaugurado em 56, né? E como é que era o nome do clube? Já era 25 de julho? Ou... Não era. Não. Não tinha nome fictício assim, sabe, né? O Clube do Friedrich. Clube, né? de 4 pontos. É. Aí foi fundado o cultural, né? A sociedade ali, né? Então, e o pai construiu o bolão junto, né? Para ter um divertimento para o povo, né? Que gostava disso muito, né? Inclusive, eu estou aqui com a ata da fundação do Clube Cultural, que foi lá no 25 de julho. Inclusive, sim, o Willy Bart estava presente. O Willy Bart, sim. Tá todos os nomes quando aqui, o Willy Bart via para 4 Pontes, aqui era festa. Era um homem muito bom. Muito respeitado. Respeitado. Era um homem que ajudava todo mundo, quem precisava. Ele vendia terra aqui, tinha dinheiro, não tinha, ele vendia. Mandava vender, né? E nisso nós temos um pequeno quê da igreja, né? Vamos ter que também começar a falar da igreja. A primeira, onde é que está hoje as igrejas ali? A Maripá doou aquela quadra para a igreja e a outra quadra aqui na a prefeitura para a praça, né? Então ali o povo se uniu e derrubou o mato e construíram uma igreja. O primeiro padre era seu Antônio. Patuí. Eu não sei o sobrenome, né? Do padre Antônio, né? Antônio Patuí. Então tu sabe, né? Alguém já falou. Então, foi construído em 10 dias aquela igreja, mas eles não escoraram ela bem por dentro. Já veio uma tempestade e deitou ela de lado, assim, sabe? Quase caiu. Caindo. O que fizeram? Foram derrubar umas cabriúvas ali no mato ali, as cabriúvas meio reforçadas, e escoraram com 4... Eu já vi foto dessa igreja. Quatro pau. Eu subi alguma vez aquele pau para cima, que nós morávamos ali daí no lado, né? Subi ali para cima, né? Então, isso ali é uma coisa que a gente marcou para a gente, né? Depois foi construído, aí veio o padre Aloysio Baumeister, né? Assumiu a paróquia aqui, né? E acho que em 56 virou paróquia já, né? Já a paróquia foi logo, né? Logo. E as coisas foram assim, né? Por que em 4 Pontos a maioria é católica? Tem esse detalhe também, né? Tu já sabe? Já. É que os vendedores que vendiam terra para cá não vendiam para evangélico. Queriam ter uma comunidade só de católicos. Só católico, né? Porque tinha uma não rivalidade, mas não era meio discriminado as religiões, né? Naquela época ainda, né? Não é que nem hoje, né? Católico e evangélico não podia nem namorar, né? Nem casar, muito menos, né? Então, por causa disso, nós temos a maioria católica aqui. Depois vieram os evangélicos comprar já de terceira mão a terra, né? Ali começou, então... Bem, e ali, vamos voltando um pouco, a igreja era naquela uma quadra, a quadra de cá, então era a praça, já havia as ruas, já estavam demarcadas as ruas? Todas as ruas.
Quatro Pontes era para ser município. Alfonso, em 1960, Quatro Pontes tinha 200 quadras em lotes. Tudo demarcado e com ruas. Ruas, tudo. Lá da esquina do Trolhe, descia até lá em cima no Luquezzi, aquela rua que desce até no Daimler, e ia lá no cemitério. Do cemitério, então. Então, quando faleceu a primeira mulher, a Lang ali, acho que era a Otília, eu fui no enterro ali. Então não tinha cemitério. O Willy Bar pega a última quadra da Última chácara lá. Acho que não, já era chácara. Não era chácara. Ah, não era? Isso era tudo loteamento. Quatro Pontes era maior que hoje? Sim, isso aqui foi tudo... Teria porque sido era para ser Quatro Pontes porque tem uma localização 10 vezes melhor que Marechal, que é o do Rondon, expansão, né? Então o Willy Bar colocou, fez grande aqui para ser o município. Ser município. Mas como não entrou o povo que chega, em 60 Rondon se emancipou, então antes daí ele fez tudo essas que era essa chácara desse perímetro que eu contei, aqui para baixo, para cá tudo. Então eles fizeram chácara para vender, vendia mais fácil que vender lote, né? Então Quatro Pontos era muito grande. E se fosse isso aqui, seria hoje uma cidade modelo. Isso é tudo ruas planejadas, tudo ruas de 20 metros de largura, tudo. Não tinha rua sem fim, né? Era tudo, mas aí não cresceu a cidade aqui, eles fizeram a chácara que podia vender mais fácil, venderam daí mais fácil, né? Então, e ali do lado dessa quadra que está a igreja ainda hoje, tinha a quadra para a praça. E ali tinha um campo de futebol, é isso? Ali eram as peleias de futebol. Você lembra de alguma? Alguma briga. Tinha uma rivalidade, Quatro Pontos, Pato Bragado, Rondon. Isso tinha quase todo domingo futebol. Mas cada vez era uma peleia. Todo mundo correndo para cá e falar. Ia pro tapa. Aí a Maripá mandou o esteira, né? Arrancou os tocos de peroba, empurrou para o lado de cima ali, né? Que está o bar do Ricardo ali, tudo, né? E nós éramos os espectadores, estava sentado em cima aqueles tocos de peroba, né? De madeira, né? Que era toco alto, dava 3, 4 metros de altura as raízes. E nós éramos que assistíamos, era a plateia. Você lembra de um jogo ali, acho que veio o Oeste de Rondon e Quatro Pontos, e eles saíram a pé, correndo até Rondon, quase? Lembro. Foi muito feio. Isso era as tanquetas ali, tinha morando ali onde é que o Lázaro morava você no Kéfer. Ele tinha estanqueta que se fala, né? Aquela cerca, né? Que arrancaram tudo. Sorte que não tinha arma, esse negócio, né? Não era usado, né? Então ali era a praça do futebol, né? Muito bem. Estamos falando com o Nazário Friedrich, uma das famílias pioneiras, chegou no ano de 1952, né? Então foi um dos primeiros. Antes já, o Ciano Lang, os Brits, parece Lenz, né? Já tinham vindo para cá também, né? O seu Eckstein e vários outros em 51 já chegaram aqui, né? Sim. Vamos falar um pouco mais para frente, né? Mais para frente, falamos aí do futebol na praça, né? E isso é histórico, muitos de hoje em dia nem sabem, né, que ali tinha um campo de futebol na praça e que saíam os jogos de futebol, que era campo de chão, né? Eu era molequezinho também, eu ia lá também ainda quando o campo era ali, né? Eu lembro ainda um pouco também, mas muito pouco, né? Sou um pouco mais novo, né, que o Nazário, mas ainda lembro também. Nazário, e com relação ao salão, né? Teu pai logo em 56 já inaugurou o salão. Tinha bolão ali também, né? Sim. Foi o primeiro bolão. Foi o primeiro bolão, sim. De 4 pontos. Nós éramos paliteiros ali, não tinha automático ainda. Tudo na mão. Ali era dia e noite, o pessoal jogava, né? Que hora começavam a jogar de manhã? Isso não tinha hora. Às vezes nem parava. Parava à noite, você fazia aqueles campeonatos entre os distritos, né? Vinha Toledo, Dois Irmãos, Esquina e Pirana, tudo. Eles faziam os campeonatos aí, passava de sexta a segunda,
fazendo esses torneios, né, de bolão, né? E É. tudo nós então Tinha que ajudar. tinha que ajudar a trabalhar, né? Naquele tempo não tinha, como é que é, a lei aí do conselho tutelar, essas coisas não existiam, né? Nunca. O que não tinha que trabalhar, né? Naquela época não tinha, que nem no clube ali, né? Quando tinha baile. Era esquisito, não tinha geladeira, não tinha... Não tinha geladeira. Ué. Como é que era a bebida? Aí eu não, tinha o balcão, sabe, ali, né? E ali no meio tinha um alçapão, sabe? E embaixo era o porão. E ali se estocava a cerveja e os refrigerantes. E a minha mãe, quando tinha baile, daí ela pegava um saco de estopa, cobria em cima, jogava um saco de sal por cima, água. Sal? Para esfriar a cerveja. E quando tinha baile, nós tínhamos que ficar lá dentro daquele buraco. Buscando cerveja. Aí os garçons em cima que distribuíam, e se vendia muita cerveja naquela época. Aí nós lá, em 3, 4 irmãos, tinha que ficar lá dentro com uma lamparina, pedia Querosene. cerveja, a querosene, os narizes ficavam pretos que nem o chaminé. Aí nós tínhamos a trabalhar a noite inteira servindo as bebidas para os garçons, né? Não tinha folga, Os garçons levavam nas mesas. e os garçons distribuíam nas mesas, né? Isso dava baile muito cheio ali, Sempre, muito, muito. Quatro Pontos era famoso pelos Sim, bons bailes. bons Que bailes. bandas assim você lembra que vinham naquela época para cá? Olha, tinha... Montanari. Montanari vieram mais tarde, né? Tudo. Mais tarde. Mas o mais é que tocava aqui, tinha um conjunto Toledo, não me recordo, e os Marajoara. O Marajoara era o... Matava a palma. Então, Era a tradição. era a tradição ali, né? Muito bem. E do bolão, eu vou falar um pouco do bolão também, né? Os bailes. E dos bailes, continuando do baile, né? Tinha o tal do baile de Kerp, né? Que era o famoso. Esse né? era o famoso. Dia 15 de agosto era o baile de Kerp. Aí pendurava uma boneca lá, uma garrafa de cerveja enfeitada de boneca. Aí o leiloeiro, meia-noite em diante, fazia o leilão. Quem oferecia mais garrafas de cerveja podia pegar aquela boneca lá e dançar. Dançava com a boneca. A boneca. E o primeiro baile, quem dançou a primeira peça ali no clube foi o Roberto Schmegel. O Schmegel, que tinha o primeiro caminhão. Tinha um caminhão, O Roberto Schmegel, eu tenho fotos em casa da primeira dança no clube em Quatro Pontos. Isso foi em 56, tenho recordação disso ali. Caramba. E ele foi o primeiro que dançou a primeira peça também. Tinha que pagar, né? Era leiloada a primeira peça do... Tinha o Schmegel e tinha o Feuerhammer também, né? O Feuerhammer era os que puxava porco. Okay. O Feuerhammer, a Elza era a nossa cozinheira. Que saía um baile, ela cozinhava as linguiças, fazia umas 50, 100 cuca e linguiça. Então o povo da meia-noite em diante entrava ali num quartinho ali, e ali tinha umas mesas para poder saborear umas cucas com linguiça cozida, viu? E cerveja. A Elza foi a e o seu Ricardo, né? Então, o Chico. Chico, sim. Chico Feuerhammer. Chico Feuerhammer, sim. Não tinha muita recordação disso. Eles tinham os caminhões, puxavam eram os porcadeiros, esses heróis que nós tínhamos, que senão a nossa produção, nós não tinha aqui frigorífico, nada. E esses eu chamo de heróis hoje. Eles iam até São Paulo, em estrada de chão. Eles tinham que carregar esses porcos ali. E o porco tinha que passar de 150 quilos, senão não levava. Sim. E ele saía daqui com caminhão a gasolina. Tudo a gasolina. Ford. Daí saía em comboio. Era o Feuerhammer, o Zeno Rambo, o Timóteo Rambo, o Celso Miller. Os caminhoneiros. Vários. Da época, né? Ele saía daqui com um jogo de corrente duplo para a traseira e dois para a dianteira. Silvino Telbon. Puxava aqui, né? O Silvino recolhia os porcos, aqui, o mangueirão ali embaixo. Isso. Aí depois o Feuerhammer fez um mangueirão lá embaixo, onde é que mora o seu trole agora.
Mais tarde veio o Dreyer. Daí o Dreyer era já integrado a Sadia, daí já Sadia. foi mais tarde, né? Era mais tarde. Mas esse pessoal que recolhia os porcos no coxo ainda, Não tem- botava na balança. aí mudar naquela balança de pedra, pesava ali, tinha que jogar e tudo porco de 150 quilos. Esse povo se judiou. Ele saía daqui e levava o porco de Ponta Grossa, São Paulo, Rio de Janeiro. Eles iam... Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro, caminhão a gasolina. Então eles saíam em 3, 4 caminhões juntos, um ajudando o outro. Cada meia volta um porco morria. Chegava a Ponta Grossa, tinha que descarregar nos mangueirão lá. Você ia para São Paulo para descansar. Ficar 2, 3 dias lá, os porcos para alimentar. Né? Todo estrada de chão. E chegava a vez que atolava o caminhão, tinha que descarregar os porcos no mato, né? Sim, estrada de chão, tudo daqui a Ponta Grossa. Não tinha recurso. É então, quase inimaginável isso, né? E nós sabemos o que a renda era aqui, era o porco. Verdade. Era o porco, não tinha outra. E esse porco tinha que ser levado para os frigoríficos, né? Que a Sadia entrou muito tarde, a Sadia entrou nos anos 60 e pouco, que ela era para ser instalada aqui no Rio Iguaçu, mas não deu certo. Tem história que poderia ter sido instalada em Quatro Pontes, né? Ali no Daimler, ali no Iguaçu. No Iguaçu, eles tinham começado o vestígio ali, né? Eles iam instalar ali por causa que já tem a usina que foi construída ali, né? Aquela usina também foi construída para nós termos luz. Aqui a luz aqui, que nós, voltando um pouquinho atrás, quando tinha baile, era o Pedamax e os Aladim. Porque a firma tinha um motor ali, né, que hoje mora o caso era do Pletch ali. Ali tinha um barracãozinho ali com motor. A firma colocou um gerador, né, e começou a produzir a luz só até as 10 da noite, né? Porque o baile começava a escurecer, o povo já vinha, né? Vinha de bicicleta, vinha de cavalo. Anoitecia e começava o baile. O baile. Amanhecia, saía claro para ir embora, né? Então, quem cuidava desse motor era o Flávio Schweinberg. Flávio Schweinberg. Ele era o encarregado de cuidar do motor. Olha então, isso. meu falecido pai, Seu Hugo. Ele chegava, o Flávio, que eles tinham a cota de combustível. Coloca mais, o motor tocava até tal, tinha tanto combustível, daí ele apagava por cima, não precisava ir lá, desligar. Então, meu pai dava uma gorja lá para o seu Flávio, lá para ele colocar um pouco mais de combustível. Algumas horas a mais. A mais. Então, tudo são coisas, né, que era difícil, né? Era difícil. E os bailes eram animados antigamente, né? Com certeza. E dava muita briga ou não? O pessoal ligou aqui, a Nena ligou aqui e pediu se naquele tempo dava muita briga nos bailes ou não? Dava muita. Não. Rolo dava sempre, quase. Tinha uns caras meio bravos aqui, Valendo. sabe? Limpava o clube, mas era de vez em quando. Não era todo baile, né? Tinha uns meio... Depois Mas nunca deu morte, né? Morte, graças a Por Deus. briga, nem no futebol, né? Não, nunca. Só correndo sangue um pouquinho, viu? Uma garrafada na cabeça, outra, né? Era para desestressar um pouco, né? Mas briga, isso era normal, né? Que dava, né? Mas E tinha delegado, naquele tempo tinha sala de subdelegados, né? Sim. Você lembra? Tá. Então vamos chegar nas escolas, como começou. Já vou começar então do começo. Vamos. Primeira escola, em Quatro Pontes, é ali onde que mora minha irmã e o Paulo Brandt. Ali era a primeira escola. Daí a primeira professora era Leonilda Pappen, mas ela se mudou para Mercedes. Aí veio a Carita Caritas. Caritas. Grinks. Ela vinha com um cavalinho branco lá, né, que mora hoje ainda, tá viva ainda, né? Ela vinha, ele tinha que fazer pasto, levar para o cavalinho dela, que ela vinha de manhã, saía de tarde para casa, Os né? alunos tinham que fazer um pouco de pasto. Sim, todo mundo, né? O cavalo passava fome, né? Então, ali era a primeira escola. Daí, depois da Caritas, veio o professor Henrique Brod. O Henrique Brod foi o meu professor, um homem que eu admirei a vida inteira. Ele tinha uma personalidade, né? Ele tinha uma escrita
Perfeito. Eu não vi, ele escreveu os estatutos até do cultural. E ele era meu professor. Depois a Imelda Schneider. A Imelda Schneider, a esposa do Eugênio Miller, ela era, porque quando a Caritas dava aula, era toda essa sala junto, né? Vamos pôr. De manhã era os maiores, né? O terceiro, quarto, quinto ano, numa sala só. De tarde eram os pequenos, mas então do primeiro ano, né? Então era tudo junto ali, né? Aí depois, quando veio o Henrique Brod e a Imelda Schneider, então já era mais separado as classes, né? Muito bem, inclusive a Adelaide Eckstein, a dona Hilda Eckstein, estão lá ouvindo, né? Ela ligou aqui e ela falou que ela acha que não era um cavalo, era um burinho. Que a Caritas vinha então para a escola. Mas vinha... eu não examinei ele. Naquele tempo não dava muita... Não olhava se era um burro, era um cavalo, mas vinha montado. Né? Vinha montado, então tá bom. Mais uma tirar o sarro, né? Verdade. Tá, daí depois veio uns anos, né? Então, construir o seminário das freiras. O Colégio das Freiras. As freiras ali, né? Então essa escola foi demolida, né? E foi transferida para as freiras. Eu me formei no 5º ano primário nas freiras, que hoje é o seminário, né? Então, quando vieram as freiras já era bem melhor, né? As classes separadas, tinha mais professoras, né? Exato. Então, as classes eram separadas. Sim. Muito bem, daí depois veio o grupo escolar, né? Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, mas acho daí... quase meio junto aí com as freiras, né? Porque eu me formei nas freiras do 5º ano, e daí eu fui estudar no La Salle. Eu fiquei 3 anos em Toledo, no La Salle. Seminário. Colégio de Irmãos, né? Dos Irmãos, lá no La Salle. Hoje ainda é o colégio lá do La Salle, né? Aí fiquei 3 anos, mas ali era o seguinte... Tu ia no começo do ano e só voltava ao fim de ano para casa. Você não via ninguém dos familiares. Tem que ficar o ano inteiro lá, sem vir para casa. Era nem ver pai, mãe, irmãos, o ano nada. Inteiro. Aí eu tive 3 anos ali, depois eu fui 1 ano para São Carlos, São Paulo. Aí de lá eu voltei e fiquei aqui. Daí comecei a estudar em Rondon, no normal. Sabe, a escola normal. Me formei ali professor do estado. Tenho meu diploma registrado em cartório em Curitiba, né? Chegou a exercer? Não exerci a profissão. Seu diploma tenho lá em casa, é registrado no estado do Professor Paraná. Nazário. Exatamente. Então foi tudo assim, né? Aí eu voltei para cá, estudei em Cascavel também. Nós se formamos, nós íamos aqui para Marechal Cândido Rondon. Tu te lembra, Alfonso? Nós era o Ivo Balancifer, era o motorista daquela Kombi que o velho Balancifer tinha, um azul, um branco. Exatamente, Marinho Gantz. Da nós ia o Eurico Grace ia com a F1000, F100 que eles tinham. O Eloy Miller tinha uma rural. O outro amigo aí que faleceu, o Ancha, o Luiz. Ah, o Luiz. O Luiz ia de jipão. Uma poeira. Aí nós tinha que ter a camisa branca, nós tínhamos que pôr a camisa branca na sacola, e até Rondão, tirar a outra e se lavar lá, tirar uma manivela, uma água, para nós poder se lavar, né? Nós já estávamos vermelhos, de tanta poeira. E quando chovia, atolava no barro. E também, aí o meu pai fez uma sociedade antigamente voltando um pouquinho para trás, que eu não lembrei, com o Lauro Eckstein, já que a Adelaide ligou. Então, meu pai, seu Lauro Eckstein, o Rexiger, aquele manetinha, como é que era, né? Seu Rexiger. E o Hugo Halber, eles fundaram a cerâmica 4 Pontos, que era depois a cerâmica que o Lauro tocava, né?
Então, eles tinham a sociedade lá, fizeram a cerâmica lá também junto, trabalharam uns anos. E em 60, o meu pai vendeu as cotas dele e vendeu o clube para o Arthur Nitz. O clube foi vendido. E daí fomos morar naquela chácara lá. Aí com esse dinheiro meu pai construiu essa cerâmica que eu estou tocando até hoje, né? É uma herança do pai, né? Da família, então, falar a verdade, né? Família. Da família, né? E era tudo braçal. O barro tinha que cortar Na mão. Cavocar, na pá, no enxadão, jogava em cima de uma gaiota de boi para levar lá. Para fazer o tijolo, né? Tinha tipo uma pipa, né? Então, né, o meu pai comprou uma locomóvel, essa máquina a vapor, né? Então tinha 4 horas, meu irmão tinha que da manhã fazer fogo lá para fazer o vapor aí para as 8 horas poder funcionar. Aí trabalhamos uns anos com aquilo lá. Daí veio aquela luz da usina de Sarandi. Aí puxamos a rede lá para baixo, aí já melhorou um pouco. Só que daí começou a dar muito consumo, faltou energia, eles cortavam meio-dia aqui e distribuía para os outros distritos, né? Então a gente trabalhava meio-dia com a luz ali da usina do Iguaçu, né? Que pertencia a Quatro Pontos. E assim foi indo a vida ali, né? Tudo meio braçal. Hoje não, hoje nós temos tudo mecanizado, automatizado, né? Vocês começaram logo fazendo tijolo e telha ou só tijolo? Só fabricávamos tijolos maciços. Maciço. Naquela época não tinha. O seu Lauro lá em cima fazia telhas, né? E nós só fazia maciço, né? Então... E esses tijolos 4 furos, 6 furos veio mais tarde? Isso veio nos anos 70. Nos anos 70 daí já veio esse maquinário para fazer o tijolo, os 6 furos, né? Então essas primeiras casas, que naquela época a gente chamava casa de material, né? Em vez de alvenaria, era com tijolo maciço. Tudo tijolo maciço, as paredes, quase tudo. Isso porque... Naquela época não tinha muita casa de alvenaria, poucas, porque né? Tinha madeira abundante. Porque a destruição da madeira aqui foi em anos 70, 80, tu sabe, né? Com certeza. A mecanização foi destruído tudo. A partir de 70, né? 70 foi a mecanização. Mecanização. A década de 70 foi forte, né? Foi forte, né? Muito bem, e antes a gente comentou aqui, né, das brigas e dos bailes e tal, né? E tinha delegado naquele tempo? Subdelegado, Quatro Pontos tinha subdelegado, tinha a subprefeitura e o subdelegado. O subprefeito primeiro de Quatro Pontos era o Stenzel, o Ricardo Stenzel. Ele tinha o Reinhardt, eles tinham a sociedade ali com o Quebardo, eles fizeram aquela... Era uma sociedade. Sociedade, né, da beneficiadora Quatro Pontos. Eles era uma turma ali que tinha essa sociedade. Eles começaram a fazer abertura para as casas, né? Então, ali é o seu Stenzel trabalhava, né? Mas tinha outro administrador antes disso, que era o seu Ruben Stressler. Eu não sei se tu sabe disso. O Ruben Stressler era agrônomo da Maripá e tinha o campo experimental. Sei, então ele era um representante da Maripá aqui, exatamente. Né? Então, esse também ele era um líder daqui, né? O Ruben Stressler. Então, Inclusive, é uma história interessante, ele foi candidato a vereador, né? E aqui tinha, se não me engano, em torno de 200 votos, e ele fez os 200 votos. Nenhum voto contra. Mas antigamente o cargo de vereador era um cargo de honra, né? De honra, não ganhava salário. Acho que depois foi o Lauro Eckstein para ir para Toledo. Acho que ele ia até de bicicleta. Tinha que pousar lá, porque não tinha como voltar de noite. Não voltar, né? Tudo, né? Então tudo era de honra antigamente. Fio de bigode, né? Exato.
Seu Lotário Antio também. Antio também, ele era um sócio majoritário da beneficiadora ali, os Antio, tudo. Daí começou os barzinhos por aí, né? O Rocket construiu um bar ali, Tio Rock. Daí começou tudo, o Quatro Pontos começou a crescer daí. Aí veio o seu Krieger também para cá, o seu Balsa. 58, é. E o Ford. O Ford foi o primeiro. O Ford tinha aqui na frente ali. Secos e molhados, a bodega, chamada de bodega, né? Bodega, né? Bodega do Ford. É verdade. O vô do CP ali, do Zé, né? Naquele tempo tinha o tal do subdelegado também, né? Que eu lembro, um deles é o Dilo Bervan, né? Ah, sim. Tínhamos bastante subdelegados aqui. Era o Dilo Bervan, o Chans, o Pelams, Schneider. Mais tarde o Schneider. Mas o primeiro parece que era o seu Otto Grins. Ah, é? Se eu não me engano, no comecinho era o seu Otto Grins, o primeiro subdelegado. Seu Otto, inclusive, foi expedicionário. Expedicionário, serviu a guerra, né? Sim. Esse, se eu não me engano, não falta a memória, ele era o primeiro subdelegado, depois veio os outros, né? Tinha mais ali, mas não se recorda de todos eles. Eles faziam limpa. Eles chegavam a gemar os caras. Né? Eles chegavam a amarrar o bicho no poste de luz ali, passar o dia inteiro. Ficar amarrado no poste de luz. E de cadeia. Tinha cadeia. Então tem que botar uma da cadeia. Tinha cadeia? Aqui embaixo, aqui no final da rua, era o final da rua ali, na chácara, construíram uma cadeia com tábua de perova, né? Aí deu uma briga ali no clube. Aí o Dilo Bervo era o delegado, subdelegado, ele era brabo, né? Aí pegou e prendeu o Alfonso Cunz, era uma bronca ali, né? Aí o Albino e outro irmão dele lá morava em Porto Mendes, foram em casa, pegaram o machado e demoliram. Tiraram ele para fora, o Alfonso, né? Tava preso lá. Tiraram, faz o machado, que arrebentaram as tábuas ali e pronto. Vamos para casa. Aí o Delobero, não, né? Eu vou lá na casa pegar ele. Aí o velho morava ali em cima, que da saída para São José, na chácara ali. Chegaram lá, ele e mais dois. Aí o velho recebeu eles. O velho falou, não chega mais perto. O velho com a espingarda. Aí eu, não, vamos pegar o seu Alfonso aqui. Aí o velho deu um tiro na perna do Dilo? Do Dilo Berro. Ah, é? Aí pegou uma chumbeira. Ah, deu. Aí levaram o velho preso um dia só. Aí já saiu fora, né? Porque eles invadiram a propriedade, né? Não podia, né? É verdade. Então eles não podiam ter ido lá, né? São fatos, né? Faz parte da história também, né? Sim. Muito bem, falamos então dos subdelegados, subprefeitos, né? Que havia naquele tempo lá, né? Com certeza. Marco, tinha também o seu Orlando Schitz, que foi um dos subprefeitos também. Sim, né? Orlando Schitz, depois mais, foi subprefeito, sim. Foi subprefeito, inclusive queimou a casa dele. Sim, né, aqui em cima ali queimou a casa dele. Tem muita coisa para contar ainda, muita história, né? Nazário, muito bem, nós já estamos conversando aí mais de 40 minutos, né? Acho que foi muito produtivo, muito interessante, né? Esse bate-papo nosso aqui, Pioneiros em Destaque, família Friedrich, uma família que com certeza ficou para a história. E depois veio a piscina ainda, né? Que nós não falamos, né? Então depois, a piscina foi um negócio seguinte, Afonso. Nós íamos tomar banho, não tinha um lazer por aí perto, né? Nós íamos lá no Guaçu, lá do Lauro Lang. Muita gente ia lá. Lá no Jaguarandi. Aqueles rios sujos, sabe? Chovia e tal. Sempre estava vermelho de barro. E eu tinha aquela mina lá, muita água, muito limpa. Eu me dei uma ideia, construí uma piscina, né? Aí em 77, consegui um pedreiro, que é o melhor pedreiro da história que eu já tive. Não desprezar ninguém, mas naquela época, é o seu Alfredo Schumann. Ele me construiu aquela piscina lá. Em 1977, foi inaugurado em 78, né? Quando acabou, quando nós estávamos construindo, foi tudo cavucado, a muque.
Tinha tudo de carrinho de mão. Tinha colocado uma esteira lá do Nori, ali de São José. Paulo ali, atolou, tive que pegar outro para tirar, daí cavucamos a muque. Joaquim Lerman, o prefeito do Ruschel, o Carlos. Todos esses o Biestorf ali, os Riediger, Piazada, puxamos tudo a muque, fizemos aquele buraco. Então, quando eu cheguei para inaugurar, acabou a água, deu uma seca. Ficou sem água. Fiquei sem água, tive que pôr o motor, a gasolina lá no riozinho, lá embaixo, tocar para encher. Então, aquela água vinha turva. Aí eu fui em Cascavel, na SAI, me peguei o único lugar, pedindo informações, que eu era leigo. Daí, eles me deram lá como é que faz para fazer o tratamento da água, né? Aí eu conseguia trazer cloro 25% só. E o resto era cal. Aí jogava aquele cloro dentro de via da cidade ali, chamava todos os piazada, banho de graça, movimentar a água, né, para ela decantar, afastar o aspirador. Nossa, todo mundo vinha, né? Isso era uma folia. Pelo menos divulgou bem, né? Então eu fiz isso ali para o povo ter um lazer a mais, né? Até hoje estou tocando ainda, sei lá, né? Entrou muito ratão, né? Já me ligaram, lembra? Mas a gente viu aqui os comentários, né, que o pessoal fez aqui. Mas isso faz parte da vida, né? Não me prejudicou nada, sabe? Da piscina do NASA, né? O Diego postou ontem, né? E houve muitos comentários, né? Inclusive recebemos uma foto, né, de um pessoal que hoje mora na Suíça. Aliás, eles eram da Suíça já, mas casou com uma brasileira, né? Que estava na Suíça e são de Pérola. Diz que muita gente de Pérola, Maripá, muita Toledo, gente. Cascavel, vinha gente para cá, né? Hoje meia porcentagem de clientes é Toledo, né? Muito de Toledo, né? Toledo é a maior parte, os clientes meus são Toledo, né? Temos aqui o Klaus Rusch, né, filho do Hélio Rusch, também, que vinham aí na piscina, o Marlon Lerman, comentários aí de muita gente, né? Que Leandro Rigolin, eu tinha 16 anos e a gente ia de Transgiro no domingo de manhã e às vezes na volta perdia o ônibus e voltava de 4 Pontos a Marechal a pé. Ah, isso sim. Muita história aqui, né? Que o pessoal ficou mandando sobre a piscina do Nazário, né? Piscina do NASA, né? Tem outros comentários aqui, né? A Lúcia Henshoff também, né? O Jair Ancho me jogou na piscina e eu não sabia nadar. Eu me lembro do meu amigo, o Kurt Hoff. Ele ia junto, o Kurt. De madrugada voltava de Rondônia e eu tinha que escutar as violas dele lá, o violino. Tomava rum viola. Era rum viola com uma coca, um guaraná e ficava a noite inteira aí escutando as músicas dele. Aqui o Juliano Valker está dizendo que nós morávamos em Rondon e muitas vezes eu e alguns amigos íamos de bicicleta para a piscina do Nazário. Saíamos às 13 horas e voltávamos só de noite. Bastante gente comentando aqui, né? Muito interessante, né? Os comentários, né? O Sigmar Thomas, Marlene Franzener, quem mais aqui? A Eliane Beatriz Strauss, era filha do Fiorin, né? Casou com o Strauss, que era do Banco do Brasil. Está lá em Londrina hoje, né? Também. Então, muitos comentários aqui, né? Da piscina do Nazário. Então, são coisas, né? Que é interessante a Tropical despertar tudo isso de novo, né? Cria assunto na comunidade, né? Todo mundo comenta e fala e é interessante. Nazário, você teria algo mais assim a acrescentar que você acha que teria importante? Muitas coisas para falar, que o espaço é muito curto, uma hora, né? Aliás, nós temos que sentar, reunir os meus amigos da minha idade e fazer uma roda de recordações. É verdade. Que tem muita coisa, muita história, né? Muita coisa que ainda acaba ficando, né? Então, eu agradeço à Rádio Tropical pela oportunidade, né? E os ouvintes e as pessoas que me estão escutando pela Light, né? Não sei. A Light, né? Transmissão ao vivo, né? Está sendo transmitido ao vivo aqui pela internet. Né? Então, eu agradeço a todas essas pessoas a minha explanação que eu pude dar para o povo de Quatro Pontos e a toda a região aqui.
E se o dia que precisar, eu estou à disposição para... Tem uma pergunta, Nazário. Pode. Ligaram aqui pedindo se o senhor participou da Folia de Reis, quando os homens se vestiam de mulher e as mulheres de homem. Folia de Reis. Sei. Fala Sei. aqui no microfone, talvez o pessoal não ouviu. Ligaram aqui, né? Agora o pessoal ligou, pedindo se o Nazário lembra da Folia de Reis, onde os homens se vestiam de mulher e as mulheres de homem. Acontecia isso? Acontecia. Dia 6 de janeiro. Folia de Dia Reis. de Reis. E por causa disso eu lembro, né, que a inauguração do nosso clube, né? Foi em Dia de Reis, né? Foi no dia de Reis. Dia Depois 6 de janeiro de 56. Foi o primeiro baile. Baile de Reis. Baile de Reis, né? E havia o pessoal se vestia de Sim, reis sim. e tal. Eles iam de casa em casa, sabe? Isso eu lembro. O povo... Lembra também? Então? Eu lembro. O povo ia nas casas, Ia né? com violão ou uma Violão, gaita, e cantavam de casa em casa. Cada casa oferecia alguma coisa para comer, uma bebida, Alguma coisa, era muito interessante. Isso viu? existia em 4 pontos. Eu tinha uma união, sabe? Extraordinária, sabe, entre o povo aqui, né? A união era tão grande que quando vinha uma mudança, eles largavam o foguete e todo mundo vinha ajudar a descarregar. Todo mundo. E um conhecia o outro, isso era festa. Quando inaugurava uma casa nova, primeiro era um baile lá dentro, porque trazia para trazer sorte, né? Esse é o povo mais divertido do Brasil, acho que está aqui, né? A cidade mais linda. Eu não quero sair nunca daqui. Porque eu falei, foi a primeira viagem mais longa da minha vida. 13 dias para chegar Na aqui. estrada. Vai embora para quê? Nazário, nós vamos fazer uma entrega aqui de um troféu, né? Agradecer a Arte Sérgio, nosso amigo Oda, né? Que fez aí um belíssimo troféu com um mapa de 4 pontes, né? E vai ficar também para a tua estante lá, né? Colocar, mostrar para os netos, para os bisnetos, né? Vamos fazer essa entrega então aqui, Nazário. Parabéns, né? Tudo bem. Por ser um dos pioneiros, né? E com certeza vai ficar aqui gravado na história de 4 pontos, na história da Rádio Tropical também. Eu que agradeço a oportunidade, Alfonso. E precisar de mais uma informação, nós estamos aí. Temos muita coisa ainda para falar, porque é muito pouco, uma hora vai contar, começar a história. Esqueci muitas coisas, que agora me recordo, mas não deu tempo para falar. Mas uma outra oportunidade eu falo. Com certeza vamos ter outras oportunidades. Muito bem, agora são 10h55. Quero agradecer aqui o Nazário, né, por ter vindo aqui, acolhido o nosso convite, né? E assim como nós já temos vários outros pioneiros, né, que nós estamos agendando, para virem até aqui também, né? E provavelmente teremos aí o seu Teodoro Freita, que chegou em 51, foi morar lá na beira do Iguaçu, ainda hoje eles moram lá. Tinha picada que nem carroça não tinha passado ainda, né? Sim. Tiver que levar a mudança e a madeira, fazer as casas de carroça daqui até lá, ficar atolado a carroça, não ia, no meio do mato, né? Então são histórias interessantes que a gente tem para contar, né? E quero agradecer os apoiadores, né? A Arte Sérgio, também Pastel e Cia, The Inox, nosso amigo Márcio, também Ferragens 4 Pontos, o Zé Forte, Casa do Vidro, Valdir também, né? Agradecer. E a todos, né? Os que fazem parte aí do apoio, né? Desse programa que surgiu esse ano, uma proposta aqui da Rádio Tropical, é resgatar um pouco da história de 4 pontos, né? Desde lá do começo, né? E a gente vai prosseguindo aí até trazer uma boa parte dos que ainda estão entre nós, né, Nazário? Aproveitar enquanto eles ainda estão aqui para ajudar a contar a história para nossos netos, bisnetos e para a posteridade. Eles, os nossos netos não acreditam o que a gente fala, como nós começamos, o que nós fazíamos, que a gente passou, onde é que fazia as tarefas, né? Hoje é tudo no computador. Nós tínhamos que ter uma lamparina ali de querosene para fazer as tarefas de noite. Em casa. Não fazia de dia, não. Tinha que ir junto na roça, carpir de noite, tinha que fazer. Com certeza. Muito bem, agora são 10h57. Muito obrigado mais uma vez ao Nazário Friedrich, a toda a família Friedrich, né? Que com certeza vários estão nos ouvindo também, né? Um abraço para o Nasa também, que sempre é nosso parceirão aqui, o Jandir, né? Que o pessoal chama ele carinhosamente de Nasa, em homenagem ao Nazário, né? Com certeza, né? O meu nome é diferente de toda a minha família, que a minha mãe conta quando eu nasci, meu pai tinha um negro, né? Trabalhava lá. Era empregado, e ele tinha o nome de Nazário.
Ele achou muito engraçado e deu deu meu nome aqui. Em homenagem. Os outros, sabe... Não era racista, né? Não, Deu em homenagem. Ninguém é, porque senão hoje eu tenho que ser racista. Mas eu tenho estima por esse povo todo, né? Que legal, né? Uhum. Muito bem, tá aí, né? O depoimento do Nazário, como é que surgiu o nome, né? Que legal, hein?